Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Elisa, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de passar para todos vocês, compartilhar com vocês um sonho que eu tive no dia 23 de outubro de 2015, desse mesmo ano. Eu estava indo por uma rua com a minha irmã e o meu filhinho, de 2 anos e meio. Neste sonho, nós estávamos indo para o centro da cidade e estávamos descendo numa rua, quando de repente eu ouvi um barulho, como um estampido no ouvido. Mas nesse momento eu não dei crédito, não fiz muito caso desse barulho. Então nós seguimos caminhando como uma quadra, depois de eu ouvir esse barulho. Então passamos por uma lancheria onde havia uma televisão. Nesta televisão eles estavam anunciando como se fosse um plantão noticiário. E eu disse para minha irmã, vamos ali ver o que eles estão falando. Quando a gente chegou ali, a repórter estava anunciando assim: nesse exato momento aconteceu o arrebatamento que haviam anunciado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás já diziam que Jesus iria voltar e arrebataria os crentes. Então essa era a notícia que estavam transmitindo naquela televisão. E nós podemos ver ali que as câmeras de vigilância de todo o planeta conseguiram captar, filmar as pessoas sendo arrebatadas. Nós podíamos ver as pessoas subindo e naquele momento eu e a minha irmã nós nos desesperamos, ficamos muito desesperadas. E eu pude perceber que o meu filhinho ainda estava comigo e eu dizia assim, mas como arrebatamento? Eu dizia para ela, nós estamos aqui e o meu filho está aqui. Ele é um inocente, ele tem 2 anos e meio, como aconteceu o arrebatamento? Então nós começamos a ficar desesperadas e voltamos para casa. Voltei para minha casa e ela comigo. E na minha casa eu encontrei meu esposo porque eu queria saber se ele também tinha sido arrebatado, porque ele também é cristão. E no sonho ele estava em casa me esperando e nós começamos a entrar em pânico, em desespero, mas um desespero muito grande. No sonho eu dizia para ele, nós vamos ter que vender tudo que nós temos de mais valor para pegar o dinheiro, comprar alguma coisa que a gente precise de mais necessidade, comprar uma malinha e ir embora, porque daqui por diante eles vão querer nos pegar. Imagina se nos pegam com essa criança, o que nós vamos fazer? O que a gente vai dar de alimento para ele? Se pegam ele e quiserem matar ele? O que nós vamos fazer agora com essa criança? Eu dizia para ele. Aí ele se sentou tão triste, tão amargurado, tão abatido, e eu também fiquei abatida. E a minha irmã estava em casa com a gente e eu dizia para ela, e o teu esposo, cadê o teu marido? E ela dizia assim, sim, ele sumiu. E eu dizia, então ele foi arrebatado, ele subiu para a glória, ele está com Jesus nesse momento, eu dizia para ela. E ela dizia assim, eu dizia, o que tu vai fazer agora? Assim, eu vou para casa também, vou vender o que eu tenho e vou me embora, porque não dá mais para ficar na cidade. Nosso sentimento era não ficar mais na cidade, fugir. O nosso desejo era de fugir porque era terrível ficar na cidade. Era um sentimento de pânico, era um sentimento de pavor. Nós estávamos com um sentimento de desesperança. Tudo para nós estava perdido, um sentimento de tudo perdido. Eram pânicos, irmão. Muito pânico que nós estávamos sentindo. Naquele momento, então, eu pude perceber, visualizar assim, eu indo com o meu marido e o meu filhinho no colo. Ele com uma mala e eu com a criança no colo. Estávamos indo embora. Depois dessa cena, eu estava indo por uma rua onde morava uma irmã. E o esposo dela estava na frente de casa e eu passei em frente à casa dela para avisar ela que Jesus tinha voltado. Só que essa irmã, alguns anos atrás, eu fiquei magoada com ela, com alguns desentendimentos, mas se passou os anos,
Muitos anos passaram, uns 8 anos, e eu não tinha mais nenhum rancor, nem mágoa, mas também nunca mais falei com ela, porque nós nos encontramos, nunca mais nos encontramos. Então, no sonho, eu queria falar com ela, avisar ela que Jesus tinha voltado, só que ela não queria me receber na casa dela. Ela dizia para o esposo dela: tira essa mulher daqui, eu não quero ver essa mulher, tira ela daqui. Eu dizia: irmã, para um pouquinho, me escutem, por favor. E ela dizia assim: não, tira essa mulher daqui, eu não quero ver ela na minha frente mais, tira ela da minha casa. E eu dizia: não, irmã. Eu tive que gritar com ela, dizendo: irmã, para, deixa eu falar. Tu sabe o que aconteceu? Aconteceu o arrebatamento. E sabe por que que nós não fomos arrebatados? Porque a senhora não me perdoou e eu não perdoei a senhora. Aí ela parou e me escutou. Isso no sonho, irmãos. Quando eu acordei, aqui um parênteses, eu vou fazer um parênteses para vocês entenderem. Nesse dia, quando eu acordei, eu fiquei toda manhã pensando nisso. E, resumindo, eu descobri o telefone, o endereço dela. No final da tarde eu estava na casa dela pedindo perdão, reconciliando. Ela disse que não tinha nada contra mim, mas eu precisava pedir esse perdão. Por quê? Porque eu creio que a gente não pode ter nada nos barrando, nos privando da graça do Senhor. Nada pode nos impedir de receber a salvação. Nada pode nos impedir de sermos arrebatados. Então, por via das dúvidas, eu pedi perdão e ela disse que não tinha nada contra mim e graças a Deus, glória a Deus, está tudo resolvido. Aí voltando ao sonho, irmãos. Naquele momento do sonho, então eu já fui transportada para outra sala. Nessa outra sala estávamos eu, meu marido e o meu filhinho assistindo a televisão junto com a minha irmã. Nós estávamos então olhando na televisão o noticiário da noite, que estava passando as mesmas notícias que passou pela parte da manhã. Estavam mostrando as câmeras de vigilância, mostrando as pessoas subindo nas praças. Estavam as pessoas, de repente começaram a subir e nós podíamos ver aqueles corpos subindo para o céu, aqueles pontos de luz subindo. Nesse instante, nós estávamos muito tristes, abatidos, desesperançosos, assim, ó, muito tristes, irmãos, mas muito, muito, muito tristes, quase em pânico, mas estávamos acuados, escondidos num lugar, por causa do desespero que nós estávamos sentindo por estar no mundo sozinhos, assim, ó, era um sentimento terrível. E naquele momento, então, eu fui e eu estava já num lugar como se transportada para o exato momento que Jesus havia voltado. E eu comecei a visualizar assim, numa rua escura, estava só eu, mas parecia que tinha mais gente atrás de mim, mas eu não enxergava. Eu vi uma grande nave, no qual eu disse assim: ah, tá, agora vão dizer que essa nave foram os extraterrestres que arrebataram o povo de Deus, os crentes. Primeiro eles disseram que foi Jesus e agora eles falam que foi os extraterrestres. Mas então, naquele momento, eu comecei a ver as pessoas subindo. As pessoas que estavam sendo arrebatadas. Vi uma pessoa subir, assim, o vulto daquele corpo brilhoso subir para o céu e entrar naquela nave. Depois eu vi bem na minha frente, irmãos, um irmão, eu pude ver o rosto dele. Um rosto de um jovem aparentando 30 anos, um corpo brilhando, mas o rosto dele brilhava mais ainda. Um cabelo preto como se estivesse com gel,
bem cortado, um rosto bem branco, uma fisionomia feliz, alegre. Ele falava em línguas, ele glorificava, ele levantava as mãos para o céu, assim, ele subia glorificando, adorando a Deus. A roupa dele, irmãos, era uma roupa de festa, uma calça social, parecendo seda, um branco brilhante, assim, eu não sei dizer o tecido, mas era como se fosse uma seda muito brilhante. A camisa dele social também, gola, colarinho, e pulsos da camisa brancos, mas o demais a camisa era azul claro, azul cor do céu, um azul celeste, e ele estava com uma gravata borboleta. Essa gravata borboleta era azul também, de um tom mais escuro que da camisa. Mas aquela roupa brilhava e ele subia na minha frente, irmãos, e eu podia ver o rosto dele de felicidade. Então eu comecei a sentir uma tristeza, um desespero e dizia: Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixe, por favor, Senhor. Por que ele está indo para as bodas? Por que ele está sendo arrebatado e eu não vou poder entrar? Eu não vou poder ir, por quê, Senhor? Por que eu não vou? E ali eu comecei a clamar, a pedir: Jesus, não me deixa. Então pararam de subir as pessoas, parou aquele fluxo de pessoas subindo e eu comecei a ouvir gritos e um barulho de pessoas gritando: Jesus, Jesus, por que o Senhor não vai nos deixar? Jesus, Jesus, clamando, pedindo: Senhor, 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 como que se dissesse: Senhor, abre a porta, nós queremos ir, clamando e pedindo assim, ó, não nos deixe aqui. E eu clamava junto. Irmãos, começou a bater um desespero, um pânico tão grande, porque naquele momento eu ouvi um barulho como se fechasse uma porta, como se tivessem fechado a porta. Então, naquele momento, daquela nave atiraram um serrote, uma pá, uma serra elétrica. E no sonho eu dizia para o meu esposo: vamos sair daqui. Eu entendi no sonho que naquele momento só restava para nós a morte, só restava para nós sermos esquartejados, mortos, entregados assim às autoridades para ser morto. Então, irmãos, foi desesperador. Aí o sonho terminou. Eu acordei num sentimento, numa tristeza. Custei a entender, mas o Senhor me deu discernimento que muitos pensam que estão servindo a Deus. Famílias inteiras, assim como ficou eu, meu esposo e o meu filhinho de 2 anos e meio. Ele é um inocente, ele jamais ficaria no arrebatamento. É uma criança inocente, mas muitos pensam que estão servindo a Deus. Famílias inteiras vão ficar e vai ser desesperador, vai ser triste, um desespero, um pânico, sem saber para onde ir, como se cada um de nós fosse um cãozinho acuado por um grande dragão, querendo matar, querendo destruir. Irmãos, vai ser triste para quem ficar. Que nem uma raiz de amargura, que nem uma tristeza, que nem um rancor nos impeça de chegar na presença do Senhor. Que possamos estar prontos, preparados, porque aquele dia não nos pegue de surpresa como foi no sonho. Foi uma surpresa, foi algo que eu não esperava que acontecesse assim, dessa forma. Foi desesperador. Irmãos, que possamos estar firmes. Vamos limpar o nosso coração de todo rancor, de toda amargura, pedir perdão para quem nós tivermos que pedir perdão. Vamos pedir perdão, porque o Senhor, Ele está nos dando mais uma oportunidade. E eu quero entregar esta palavra, foi como se fosse uma visão, irmãos, porque foi algo tão real, que o Senhor foi um alerta, mais um alerta, e eu dou glória a Deus por isso. Então eu quero entregar esse sonho, essa palavra, em nome de Jesus.